É assim, senhoras e senhores, que se arrepia um homem. Resident Evil 4 Remake finalmente, depois de 5.000 rumores vindo de 5.000 fontes diferentes, foi anunciado. E para aqueles que viram o meu vídeo da minha história com esse jogo, sabem o quanto eu fico empolgado com a revelação dele, que veio do nada, abrindo o State of Play com chave de ouro. A questão aqui agora é esperar que a Capcom não cape metade do jogo, como ela fez com o infame Resident Evil 3 em 2019 com aquele Nemesis. When the music's over, turn up light. It was such a sweet time. Could you pray for me, my friend? It's starting over time. Taking over night, taking over good time. Your heart is screaming, shining your mind. Taking over shine, taking over shooting star. All I was talking about was music. And that's cool jazz. Na Capcom Showcase tivemos a revelação do trailer completo, onde vimos finalmente o rosto do Leon, que ficou muito bom por sinal. Ele foi uma mescla do clássico com o novo, e levando suas feições mais sombrias como base, é bem capaz de que a Capcom queira dar mais profundidade pro Leon. Talvez mostrar como seu primeiro dia como policial em Raccoon City o traumatizou, ou talvez até mesmo contar um pouco sobre a sua missão com o Krauser ao longo do jogo. Se você já é fã da franquia, sabe que ela nunca foi muito de aprofundar seus personagens. Eles nunca tinham muitas camadas. Os melhorzinhos que tínhamos eram o Chris Redfield, com todo o seu arco em RE6 de estresse pós-traumático após perder toda a sua equipe, ou em RE8, com ele já cansado de toda essa luta infinita contra o bioterrorismo que nunca acaba. Por isso ela é infinita. E a Jill, que entre todos os personagens da saga consegue ser a mais humana dentre todos eles, e por isso a mais fácil de se identificar em meio ao caos. Bom, isso até a chegada de Resident Evil Village. Em Resident Evil 7, a saga, além de renovar todo o seu conceito e retornar à sua essência, ela também trouxe um protagonista completamente novo, Ethan Winters. A Capcom fez ele com o intuito de fazer o jogador se sentir na sua pele. Diferente dos protagonistas anteriores, o Ethan não é um super soldado como o Chris, nem um super agente do governo como o Leon. Como que ele tá deslizando desse jeito? O Ethan é apenas um cara normal, como o Milhouse, por exemplo, se soubesse manejar todo e qualquer tipo de arma. Mas no sentido de se identificar e gerar empatia, o Ethan acabou falhando. Veja bem, fica muito difícil você gostar de um personagem onde o único aspecto de sua personalidade é falar fuck. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. A fucking pocket knife? Fuck! Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Jesus, fuck! I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. What the fuck? Well, that's special. Just fucking stay dead, okay? Fuck you. Fuck! Fuck you too. The fuck do you want? Okay, you little bitch. Where the fuck are you? Mas em RE8 isso muda completamente. Ethan finalmente se estabelece como um bom personagem dentro da saga, se tornando um dos melhores até pra muita gente. Sua jornada em busca de sua filha se torna emocionante e cativante, e todo o apreço que Resident Evil 7 e Resident Evil 8 dão à família é lindo e digno de todo o respeito do Vin Diesel. Resident Evil Village é um puta jogo bom, e o seu final é um dos mais emocionantes da saga, e que as sombras de Rose não decepcionem. Mas agora, voltando ao Leon, vemos como sua personalidade sempre divagou bastante ao longo da saga. Em alguns momentos ele é um cara mais bem-humorado, que se torna mais sério em alguns momentos. Em outro ele é o próprio Nego Di com momentos de bom humor. Em outros também ele é um alcoólatra prestes a se afundar na depressão, o que
Veja bem, isso tudo podia ser um puta ponto bom da evolução do Leon ao longo da franquia. O problema é que isso não é feito de forma orgânica, é só jogado mesmo. Em Resident Evil Degeneração, um filme que se passa um ano após os eventos de R4, vemos um Leon com sua jaqueta de R4, que não faz nem sentido, ela foi roubada, ele não devia ter ela. Mas sério, talvez tudo que ele viveu no R4 o mudou e o tornou uma pessoa diferente. Mas depois temos Resident Evil no escuro absoluto, a nova animação da Netflix, que só por ser dela já faz sentido ser tão ruim, onde o Leon já volta a ser aquele cara mais bem-humorado. E assim vai, tem o Resident Evil Condenação, Resident Evil Vendetta, Resident Evil 6 e vai indo por aí. Mas agora vamos para Resident Evil 2 Remake, um dos melhores jogos da saga, onde temos o Leon mais esperançoso, um personagem que tenta salvar e se importa com as pessoas. Ele é sério em alguns momentos, mas também tem seu clássico bom humor em outros. Embora ele e a Claire ainda não sejam tão aprofundados nesse jogo e ele tenha alguns furos, ele já é um bom ponto de base. A Capcom agora parece que quer aprofundar mais seus personagens. No trailer que tivemos, vimos um Leon um pouco mais dark, olheiras são visíveis em seu rosto e vemos como todos os eventos o mudaram. E isso é uma das coisas que o Resident Evil 4 precisa fazer. Definir finalmente um caminho para o Leon, aprofundar ele, o tornar um personagem mais humano e não apenas o último dos Jedi. A Capcom precisa renovar a franquia. Eu vi uma publicação no Twitter referente às novas logos da saga, onde mostram que cada um tem um tema próprio, que se refere de alguma maneira ao jogo. No de Resident Evil 7 você consegue notar que tem umas digitais na fonte que provavelmente se refere ao fato do jogo agora ser em primeira pessoa e a coisa que você mais vê são as mãos do Ethan. Em Resident Evil 8 ainda são as digitais do jogo anterior, mas com uma adição de flocos de neve, referente ao cenário em que o jogo se passa. No Resident Evil 2 são vidros quebrados que fazem menção a RPG. Em Resident Evil 3 são paredes quebradas referentes à grande quebra de expectativas que se referentes à destruição da cidade. E agora no de Resident Evil 4 Remake, que na minha opinião já é a mais bonita de todas, é uma floresta. Provavelmente referente à vegetação dos arredores do vilarejo e áreas pelas quais vamos passar. No trechinho de gameplay já tivemos uma leve noção disso. Em Resident Evil Village vimos que a Capcom fez um mundo semi-aberto, com áreas mais abertas, bosses opcionais, áreas secretas, segredos bem escondidos. A Vila de R8 no geral, além de ser muito gostosinha de explorar, ela também te recompensa bastante por isso. Lembra até um pouco o R3 clássico, onde você definia a ordem dos lugares que você viria passar, o que você fazia, cutscenes e eventos únicos, e isso é algo que o Resident Evil 4 com certeza tem que ter. O mapa do jogo, além de ser o maior da saga, ele também tem que ser semi-aberto, mas não igual o de Village, que apesar de ser bom, ele fica manjado depois de um tempo. O de R4 tem que ser semi-aberto mesmo, talvez até parecido com o de The Evil Within 2, que é do mesmo criador de R4, Leandro Shinji Mikami. O medo de explorar a vila com aquela nova atmosfera mais sombria e dark vai ser incrível. Descobrir novos segredos, desvendar novos puzzles, alguns sendo até mesmo opcionais e mais complexos, mais aprofundamento na história, tanto do jogo quanto do vilarejo através de files ou cutscenes novas, ou quem sabe até mesmo personagens novos que só podem ser encontrados em determinados lugares da vila e que dão objetivos secundários para o Leon. Sistema de aprimoramento de armas, mais sistema de caça aprimorados e expandidos, modo em primeira pessoa, algo que agora talvez seja possível visto que o modo em terceira pessoa está chegando no Village, e R4 Remake também terá um modo VR, gerenciamento de inventário frequente e muita leve trás de itens. Ah, claro, e não podemos esquecer das cutscenes opcionais. Se tem uma coisa que eu gosto muito no R4 clássico, são sem sombra de dúvidas as suas cutscenes opcionais. Tem uma no comecinho do jogo, quando você volta para ver o que aconteceu com os policiais que te deram carona. Logo em seguida também tem outra no vilarejo, quando você entra em uma casa específica. Tem outra na casa do Bitores, quando você volta para enfrentar ele. Tem a do lago, tem essa aqui dos lobos que quase ninguém conhece. Enfim, tem muitas. E nesse remake do Resident Evil 4 eu tô muito esperando por isso. No Resident Evil 4 você também podia espancar ganados, meter um John Cena! Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is
cena neles. E pra manter a atmosfera ainda mais dark e o horror mais presente do que nunca, essa é facilmente uma das coisas que eu tiraria do jogo. Isso e quase toda a ilha. Na real, a ilha eu acho que eu expurgaria da existência. Chega até a ser engraçado. Em RE8 se esperou tanto em RE4 que a sequência final do jogo também tinha que ser uma porcaria completa. Em RE4 tivemos essa desgraça de ilha e no Village tivemos essa desgraça de fábrica. Ai ai, carrapato não tem pai, né? Enfim, a ilha precisa ser totalmente reimaginada. A única coisa de fato que pode ser mantida lá, que foi algo bom, são os clássicos Regenerators. Não, pera, no geral eu acho que tem bastante coisa de RE4 que podia ser retirada e que não agrega muito no jogo. Estátua gigante do Salazar, luta de bosses repetidas, Gatling Man, ganados com bazucas, todo o trajeto do caminhão, a pedra e entre outras coisinhas aí. RE4 precisa no geral ter uma boa mudada na história. Não só precisa, como vai ter. Sejamos sinceros, embora o Resident Evil 4 sempre esteja em nossos corações, não podemos viver simplesmente da nostalgia dele. O jogo tem muitos erros na história e por isso ela precisa ser reimaginada, consertada. E até mesmo o Shinji Mikami, o criador do jogo, torce por isso. Diferente de RE2, RE3 e o esquecido Code Verônica, o 4 ainda vai estar aí se o remake for uma bosta completa. Não que os outros jogos não estejam mais aqui, mas eles não são tão jogáveis assim, diferente do RE4 que é bastante jogado até mesmo hoje em dia. E ele continua sendo relançado em todas as plataformas existentes. Mas agora, imagina só. No meio do jogo, quando o Leon for infectado, ele começa a ser afetado por alucinações, assim como seria no falecido Resident Evil 3.5. Assista o vídeo do MF se quiser saber mais informações sobre esse projeto. Aos poucos, o jogador não consegue mais diferir sobre o que é real e o que não é. Se bem que o Leon já deve estar há uns 5 dias direto sem dormir. Se ele não tiver alucinações com base em drogas ilícitas, com certeza vai ter pelo sono. Dr. Salvador tendo mais destaque e aprofundamento no jogo, e até mesmo o Mega Dr. Salvador, que acabou aparecendo só no Mercenários, possa finalmente acabar dando a cara a tapa e aparecer na campanha. Mais participações do Luiz, Krauser, Ada, Wesker e dos vilões em geral. Resident Evil 7 e Resident Evil 8 conseguiram criar vilões que se tornaram icônicos para a saga. A família Baker e toda a sua história e o horror que cada um passa é algo simplesmente incrível e muito bem feito. Os filhos de Miranda também não ficam muito atrás, eles são todos muito carismáticos, diferentes. A cena de apresentação deles é fabulosa. RE7 teve o Jack Baker como perseguidor implacável, mas foi o Resident Evil 2 Remake que consolidou essa fórmula com o agora icônico Mr. X, que, acredite ou não, foi melhor que o próprio Nemesis. Bem não tamo, né? Ah, mano, por quê? Ai, caralho, minha vida é uma merda. E agora em Resident Evil 4, a Capcom pode tornar Salazar, Bitores e Sadler vilões de fatos bons, porque convenhamos, o Bitores e o Salazar são até legaisinhos, mas o Sadler, meu Deus, é um bucho. Poder tornar o Dr. Salvador um perseguidor ainda mais amedrontador do que o Nemesis podia jamais sonhar em ser, com aquele narizinho. Já foi confirmado no jogo que vai ter um sistema de passagem de tempo, e se o Leon dormir até as 2 da manhã, ele capota na vila e tem as chances de ser assaltado. Ok, isso obviamente não é verdade, a menos que o Resident Evil não se passe mais em uma vila e sim em uma fazenda, e ele não esteja mais indo atrás da filha do presidente, e sim da cura para sua depressão e insônia numa fazenda que seu pai, seu comedora, deixou para ele. Skins. Uma série teen bem popular, mas também roupinhas diferentes nos jogos, e algo que com certeza não pode faltar neste. Eu nem zerei o Resident Evil 4 e já quero rejogar ele com a skin do RE2 Remake ou a skin clássica do Leon, que com certeza a Capcom não vai deixar de fora. Né, Capcom? Né? Ah, e claro, não podemos esquecer da skin do cachorro. Por favor, Capcom, nunca te pedi nada. Ashley Graham, que agora oficialmente se tornou a minha mais nova crush.
A modelo dela, é claro, e não essa oriuda desgraçada que causou convulsões em milhares de jogadores por aí. Ela, com certeza, tem que ser mais aprofundada. Particularmente, eu nunca tive problemas com a Ashley, e até entendo quem se irrita com ela por conta de seus gritos, burrice, mimadice, mas acho que isso contribui para a dificuldade do jogo. Chega dessa gritaria, Ashley! Caralho, porra, se toca, meu! Mas bom, como eu havia dizendo, ela é uma preocupação a mais para o jogador e um sentimento que com certeza deve ser expandido e não retirado. Mas claro, você tem que tirar esses gritos dela e sua incrível incapacidade de descer escadas. Porque, veja bem, que graça teria se ela ficasse só parada numa Safe 1 enquanto você limpava a área? Pensa na tensão de você, além de ter que se preocupar em sobreviver, ter que se preocupar com a Ashley também. Muito mais que no original. Por isso, eu acho que o que deve ser mais expandido também devia ser os seus comandos. Podia ter novos, como corra, pegue item, desarme armadilhas, identifique itens secretos, assim como a Moira em Revelations 2. Por que eu falei Revelations 2? Porque eu não falei 2? Puta que pariu. E aos poucos a Ashley fosse evoluindo como personagem, talvez até podendo portar armas, quem sabe. A própria relação de Leon e Ashley podia ir evoluindo conforme o jogo, quem sabe uma vibe até mesmo minimamente parecida com a de The Last of Us ou God of War. Não com a Ashley vendo o Leon como uma figura paterna, obviamente, mas na relação dos dois ir evoluindo, um indo se importar com o outro, nós irmos nos apegando ainda mais a eles e torcendo para que dessa vez realmente seja diferente. Talvez uma amizade forte, assim como o Leon devia ter tido com a Claire em Rei 2 Remake, mas por falta de entrosamento entre suas campanhas, isso acabou não sendo feito como era pra ter, ficando atrás do jogo clássico nesse sentido. Em Resident Evil 4 Remake, sobreviver é só o começo. Esse jogo com certeza é aquele que eu esperei a minha vida inteira pra jogar. Eu sei que minhas expectativas pra ele são de fato insuperáveis, não importa o quanto o jogo seja bom, ele nunca vai ser aquilo que eu tô esperando. Mas tudo bem, só de ele ser um jogo bom eu já vou estar feliz. Que a Capcom faça um trabalho espetacular, digno de Game of the Year. E não só porque o jogo é uma reimaginação, um despertar, awakening, como a Capcom chama, que ele não tem chances de competir ou ele é desnecessário. Ele não é só uma remasterização com suas muitas outras versões ou um jogo refeito totalmente igual, como Demon's Souls ou Shadow of the Colossus. Ele é um jogo totalmente novo, com base em algo que já existe. No Joystick Awards, R2 ganhou o título de Jogo do Ano, o que, refletindo agora, eu acho que ele não merecia esse título, porque embora ele seja um jogo muito bom, ele ainda teve falhas muito graves, como sua inconsistência na história. Algo que eu confio que Resident Evil 4 não vai ter. Não só pelo fato de ser uma única campanha, mas também pelo fato da Capcom estar ouvindo cada vez mais os seus fãs. E isso merece, sem sombra de dúvidas, aplausos. Eu lembro dos dias em que eu ia correndo pra locadora com R$1 para poder jogar 1 hora de Resident Evil 4. Eu era feliz e nem sabia. E agora no dia 24 de março de 2023, eu abandonei o meu ônibus e fui correndo pra casa como uma criancinha. Resident Evil 4 foi o primeiro jogo que eu zerei, e embora ele não seja um jogo perfeito, na verdade nem perto disso, nem o jogo precisa ser. Porque para ser o seu jogo favorito, ele só precisa ser o seu jogo.